quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro pós-encontro do ECC 2020. Teremos como tema na noite de hoje a vivência do sacramento do matrimônio em tempos de pandemia. Boa noite. Hoje o nosso pós vai ser um pouco interativo. Vocês que nos assistem pelo YouTube podem estar fazendo perguntas para ser feita após o tema que vai ser abordado. Lembrando que o sorteio do quadro continua e ainda dá tempo de vocês participarem lá pelo Instagram. Vai ser realizado no final da live. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Espírito do céu, mandai da tua luz um raio, da tua luz um raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Convidamos o Padre Marcelo para fazer a partilha do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra, minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa, naquele tempo disse Jesus, virei a página da liturgia. Peço que cante só um pouquinho de novo para que o padre possa recomeçar aqui. Senhor irá falar, tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo.
Disse-vos estas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos casais que promovem na noite de hoje esta experiência de fé, queridos irmãos e irmãs internautas que comungam deste pensamento e participam conosco do terceiro pós-encontro da paróquia de São João Batista, no da graça do Senhor de 2020. O evangelho que nós acabamos de ouvir transmite a nitidez dos ensinamentos de Jesus Cristo. Durante 3 anos de convivência com os apóstolos, Jesus Cristo falou de várias formas. Falou tantas vezes em parábolas. E no passar do tempo, a evolução acontece e hoje os discípulos dão esse feedback para Jesus Cristo, entendendo claramente a sua palavra e os seus ensinamentos. Isso nós podemos compreender como maturidade de fé. Depois de um certo tempo, depois de uma certa convivência, então a gente entende tudo do outro. O jeito de ser, a forma de pensar, o modo de agir. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: agora entendemos o que o Senhor quer falar, o que o Senhor nos transmitiu. Um outro ponto interessante também do Evangelho é a precisão com que Jesus fala com seus discípulos. Entenderam? Pois agora vocês compreendam com perfeição que vocês vão passar por muitas tribulações. Às vezes na vida a gente entende que a tribulação é vontade de Deus. E a gente transmite e ensina aos outros dessa forma. Foi Deus que quis assim. As tribulações, elas são sempre fruto das decisões humanas. As tribulações nunca partem da vontade de Deus. Agora é verdade que elas acontecem com a permissão de Deus. Todas as tribulações que a gente vive, que a gente experimenta na vida, são frutos daquilo que nós escolhemos, do caminho que nós resolvemos trilhar. Estejamos prontos, a exemplo dos apóstolos de Jesus, para superar as tribulações do mundo, da vida e do matrimônio. E um último ponto, como lição do Evangelho de hoje, é a exortação de Jesus Cristo. Coragem. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, está perfeitamente casada com fé. Quando Jesus Cristo corrigiu os seus apóstolos nos momentos de incredulidades, Jesus Cristo sempre dizia dessa forma: coragem. E hoje, revestido da fé, nós estamos encorajados para viver a missão e a vida que Deus nos deu. Peço, pois, ao Cristo
Senhor da vida, o Deus da história, que nos ajude cada vez mais a entender os seus ensinamentos, a superar as tribulações e a viver a coragem que Ele nos dá. Assim seja. Amém. Agora convidamos o casal Anderson e Elitiene para explanar o tema de hoje, que é a vivência do sacramento do matrimônio em tempos de pandemia. Boa noite, Boa noite, me chamo Anderson, Elitiene, temos 13 anos de casados 2 filhas, e servimos aqui na paróquia São João Batista, na pastoral do batismo. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer, né, o convite de participar desse pós-encontro interativo, né, desse pós-encontro diferente, né, dizer que é uma honra estarmos aqui e que estamos muito gratos, né, por poder ajudar também nessas inovações, né, de transmitir a palavra de Deus com a nossa fé. Não é fácil a gente estar aqui, né? Mas hoje é um momento, não é uma palestra, né? Nós não estamos aqui nos colocando como palestrante, nós somos iguais a vocês que estão aí, né? A gente está aqui realmente para uma conversa, para a gente refletir junto sobre tudo isso que nós estamos passando, sobre todo esse isolamento social que nós também estamos vivendo junto com nossa família, com as nossas filhas. Mas juntos procurarmos também a unidade familiar, né? E nós não somos exemplos, né? Procuramos sim ser perfeitos em Cristo. Nós procuramos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, santificar um ao outro, mas o exemplo maior que nós temos na nossa vida, na nossa e na de vocês, é a da Sagrada Família, né? Ela é sim a referência, ela é a perfeição e ela é o maior exemplo que nós devemos seguir, né? Nós sabemos que esse é um momento difícil, é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de muitas emoções, de muitas preocupações, são angústias, são dúvidas, incertezas, mas ao mesmo tempo são emoções positivas, são emoções que vão se ressignificando, vão se reconstruindo, principalmente nas relações familiares, né, que agora é onde nós estamos presos, né, mais do que nunca. E para nós cristãos, né, pelo menos na nossa casa, na nossa família, quando veio esse turbilhão de coisas, quando veio essa coisa toda de isolamento social, para nós cristãos o que mais impactou foi essa notícia, né, que as igrejas iriam fechar, foi essa parte de que nós não poderíamos mais nos encontrar, nós não poderíamos mais estar reunidos pessoalmente. Então isso nos afetou bastante como cristãos, mas esse ponto, né, de estarmos longe do local onde a gente gosta de estarmos distante das pessoas que a gente gosta de conviver, né? É claro, estamos em casa, estamos com nossa família, mas distante da vida social com as pessoas. Lá em João, né, João 14, versículo 18, é dito assim: eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Essa mensagem de Jesus não é uma mensagem de despedida,
não é uma mensagem de um até logo, é uma mensagem de esperança, de mostrar para nós que esse momento que a gente está passando é passageiro. Deus nos preparou. Não à toa, esse versículo ele foi mencionado no Evangelho de domingo da semana passada. Jesus nos preparando a cada dia, nos preparando, nos fortalecendo, para que a gente possa sim vencer esse momento que a gente está enfrentando, que é um momento de isolamento. E também nós não podemos deixar de nos solidarizar, né? Solidarizar com as famílias que hoje vêm passando muito sofrimento, vêm perder o seu ente querido, perder o seu cônjuge, perder um filho, não é? Então é um momento para muitas famílias, não é? Principalmente de muita dor. Mas, como o Padre Marcelo falou há pouco tempo, Deus ele tem um propósito para tudo, não é? Ele tem um plano para tudo isso que nós estamos passando. Então, nós precisamos procurar, por mais difícil que seja, não é utópico, mas a gente precisa procurar enxergar oportunidades nesse momento para fortalecer principalmente nossa família, para fortalecer principalmente nossa relação familiar, né, que é a base da nossa vida, né? Aproveitar esse momento, né, esse momento em que a gente está em casa, aproveitar esse momento que a gente está com a família para estar mais perto, não só fisicamente, mas estar perto espiritualmente, estar perto no convívio, né, com seu cônjuge, com seus filhos, né, buscar aquela intimidade que às vezes fica um pouco defasada, afastada com o dia a dia da gente. A gente aproveitar esses momentos para nos aproximar mais da nossa família, né? Poder ajudar nas tarefas do lar, né? Poder dividir tarefas, como tarefas simples, como lavar, como passar, como pôr a mesa, né? Assistir TV, algum seriado de TV, né? Ler livros, né? Buscar esse convívio com os filhos, com o cônjuge, buscar essa aproximação. E como o Anderson falou, só para reforçar o que ele acabou de dizer, para nós que temos filhos principalmente para nós que temos filhos e eles estão conosco em casa, né, quantas vezes nós nos questionamos, nós não tínhamos tempo, nós não conseguimos acompanhá-lo. Eu me lembro que quando Clara, às vezes as pessoas perguntam, nossa Clara, você que arruma o seu cabelo, quem faça a trança? Ela disse, não, é porque minha mãe não tinha tempo de fazer minha trança, eu tive que aprender a fazer. Então, ela desde pequenininha, eu precisei trabalhar, eu precisei, né, essa correria toda, eu e Anderson, e ela teve que realmente desenvolver algumas coisas sozinhas, aprender sozinha. Então, hoje eu tenho a oportunidade de estar em casa, mais ainda para curtir esses momentos com eles, com minhas filhas, né? Eu e Anderson. Então, seja ajeitar um cabelo, seja escolher a roupa, ajudar nas atividades de casa, auxiliar nas atividades de casa, descobrir gostos, descobrir hábitos dos nossos filhos que eu nem sabia que eles tinham, né? Então, é um momento realmente para a gente estar mais perto dos nossos filhos, né? E são esses momentos que são bem decisivos, né? Por isso que é importante a gente enxergar o que é positivo, né? Lá em casa a gente parou um pouco de assistir essa coisa da televisão, da mídia, porque Bela tem 6 anos e ela perguntava, morreu muita gente? E aí eu, meu Deus do céu, a ficha, né, caiu, vamos parar de assistir isso. Por quê? Aproveitar esse momento que nós estamos em casa para
construir recordações positivas, construir histórias, para lá na frente lembrar também que esse momento que nós passamos foi um momento decisivo, um momento de construção, de reconstrução da nossa família, não é? Aproveitar também uma fala do Papa Emérito Bento XVI, lá em dezembro de 2011, onde ele disse, né? E, portanto, gostaria de dirigir a vós o convite a redescobrir a beleza de rezar juntos, como família, na escola da Sagrada Família de Nazaré, e assim tornarmos realmente um só coração, uma só alma, uma verdadeira família, ou seja, o nosso lar, um lar de amor, de unidade, onde Cristo possa viver dentro desse lar. Nós sabemos que a nossa palestra é sobre a vivência do sacramento do matrimônio em tempos de pandemia, mas não tem como não falarmos da nossa harmonia conjugal, da nossa relação conjugal, se não falarmos de família. Se não falarmos de igreja doméstica, da nossa igreja doméstica, porque a partir do momento que nós demos o sim para a construção da nossa família, e nós fomos pouco tempo, 3 meses, eu já estava grávida, não é? Quando nós fizemos 1 ano de casamento, no outro dia Clara nasceu, né? Então não tem como, não são coisas separadas, né? Está tudo unido. E como o Anderson falou, né, como antes citou, é uma passagem do Papa Emérito Bento. Nós precisamos, nesse momento, nos fortalecer na oração, né? Agora mais do que nunca, porque nós precisamos nos apegar à fé, nos apegar à esperança, nos apegar à certeza de que realmente Deus está conosco. E para isso nós precisamos abrir nossos lares, não é? Eu posso dizer, eu estou assistindo, eu estou participando da missa através do YouTube, da internet, mas será que de verdade eu permiti que Deus ele entrasse na minha casa, eu permiti que Deus entrasse realmente no meu lar para fazer essa transformação? E nós precisamos realmente enxergar dessa forma. Nós precisamos deixar que ele entre, porque ele não vai invadir. Ele vai bater na porta e você, com seu esposo, com sua esposa, vai ter que abrir e chamar seus filhos para conhecer o convidado que chega, que é Deus. Então, é essa oração, é ela que vai nos unir como família, vai nos fortalecer como pessoa, é ela que vai nos manter ligados a essa fé, né, a essa esperança e principalmente a Deus. Está longe dos familiares, está longe da igreja é difícil. Mais difícil ainda é estar longe da Eucaristia, ficar distante da Eucaristia. Mas a gente pode trazer a Eucaristia, o momento de comunhão espiritual para o nosso lar, para a nossa mesa, para a nossa sala, para a nossa casa, para a nossa família. Trazer essa comunhão espiritual para que a gente possa assim fortalecer a nossa família na fé e manter acesa essa chama da sede pela Eucaristia. A Sagrada Família, ela é um ícone e modelo de toda a família humana. Ajude a cada um de nós, nesse momento crucial, que ela nos conceda um convívio fraterno e amoroso, dar-se uns aos outros e que nos acompanhe na proteção incessante da nossa vida. As igrejas domésticas estão surgindo nesse momento de pandemia, de isolamento social,
as igrejas domésticas estão surgindo porque a gente tem o advento do uso da tecnologia para podermos assim comungar dessa comunhão espiritual. Quando o Anderson fala das igrejas domésticas que estão ressurgindo, eu me lembrei aqui do exemplo bem próximo, né, bem familiar. A minha mãe, acho que minha mãe está até acompanhando, um beijão para ela. Mãe, ela participa da missa. Minha mãe, ela é bem religiosa, ela participa de grupos, mas meu pai, ele não é muito, ele deve estar assistindo, mas ele não é muito chegado, não. Mas eu achei interessante que ontem ela disse assim, ontem nós viemos à missa, ontem nós viemos à missa, e aí mandei o link para ela, mãe, assiste aí a gente. Aí ela disse, minha filha, eu assisti, foi tão linda a missa, você acredita que seu pai também assistiu? Seu pai disse que foi tão bonito. Aí eu, meu Deus, eu fiquei tão feliz quando ela me disse isso. Então, de fato, eu tenho muita fé, eu creio realmente que muitas igrejas domésticas estão ressurgindo nesse momento. E isso é um motivo não só para minha mãe comemorar, mas é um motivo para eu comemorar, é um motivo para Anderson comemorar, um motivo para Padre Marcelo comemorar, que ele foi um canal de graça, ele, Padre Janilson. Então, nós devemos nos apegar, né, a esses momentos. Para o casal, o convívio do sacramento do matrimônio nesse momento, a gente também pegou uma passagem lá em Efésios, que é uma passagem que está muito interligada ao casal, né, ao matrimônio do casal. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros de um só corpo. Ou seja, eu tenho que cuidar, tenho que zelar da minha esposa, para que, fazendo-a feliz, eu também vou conviver dessa felicidade. E é assim que a gente convive, é assim que a gente vive e vivencia esse momento de isolamento, esse momento que a gente está passando agora. E agora a gente trazendo um pouquinho, né, para essa realidade, para esse momento, né, do casal, né, dessa relação conjugal, nós percebemos que o nosso estilo de vida mudou totalmente. A gente saiu da agitação, saiu daquela coisa frenética, de muitos compromissos, de não ter muito tempo de ficar juntos, porque a gente sai de manhã, muitas vezes eu almoço no trabalho, volto só de 7 horas da noite em casa. E essa convivência agora, ela está fazendo brotar no coração um excesso de tudo aquilo que é emoção verdadeira. De tudo, literalmente tudo. Parece que está bem mais amplificado. Para aqueles casais que são bem afinados, já eram bem afinados, já tinha essa comunhão bem desenhadazinha, agora eles estão aproveitando esse momento para desfrutar de tudo aquilo que eles queriam ter tempo para desfrutar e não conseguia. Seja apenas eles dois, seja com os filhos, seja com uma família um pouquinho distante. Mas, para alguns que não tinha tanto essa afinidade, inconscientemente ou consciente ou inconscientemente precisava do distanciamento para manter uma boa harmonia, para esses casais está sendo um pouco difícil, porque às vezes, como eu disse antes, muitas vezes até inconscientemente nós escondíamos, a gente camuflava tudo que nós estávamos passando na nossa relação, seja algum conflito, seja alguma dúvida, o que for. Eu escondia por trás de toda essa minha agitação. Eu escondia por trás de tudo aquilo que eu não tinha tempo, de falar com ele. Então, quando a gente chegava em casa,
Já chegava em casa cansado, já chegava em casa diante a tanto turbilhão de coisas que aconteceu, e aí a gente não tinha muito tempo, né? Pois é, nesses momentos é importante a gente estar aberto ao diálogo, porque o diálogo é o alimento do amor, é o encontro de pessoas, condições indispensáveis para o casal. A abertura da alma buscando o crescimento, o diálogo com o cônjuge, o diálogo com os filhos, né? E aproveitar esse momento que a gente está mais próximo, 24 horas por dia, para dialogar mais, para ter mais afinidade, para se aproximar mais. Toda relação ela precisa de diálogo, né? Se não houver diálogo, seja uma relação de casal, uma relação de amigos, uma relação familiar, enfim, precisa de diálogos. Então, esse é um momento, né, esse momento de pandemia, essa loucura toda, é uma oportunidade para a gente refletir, né? Como estamos vivendo esse isolamento? Como casal, como pessoa, como é que eu era antes desse isolamento, dessa história toda? Como é que eu era antes, Elitiene, como era antes Anderson, né? Como é que ele estava? Como é que nós estávamos como casal? E como nós estamos hoje, né? Essa oportunidade nós estamos podendo ter, que é parar e para refletir um pouco sobre tudo isso e poder melhorar, né? Para poder sair desse momento melhor, bem melhor, mais ricos da graça de Deus e ricos de amor. Melhorar trabalhando essa harmonia conjugal, pensar na relação a dois, na igreja doméstica, com Deus e como centro, né, do amor dessa família. Fazer o simples em pequenas demonstrações de amor, em pequenos gestos, em pequenos momentos que estamos juntos. O amor é fortalecido e cresce dia a dia, através de pequenos detalhes que são vividos a dois, que são vividos em família, com o cônjuge e com os filhos. Isso aí que Anderson está falando, ele é muito importante para esse crescimento, né? Esse crescimento harmonioso do casal. E aí realmente nós temos pouco tempo, não tem como a gente entrar, é um tema, um assunto tão profundo, né, onde cada casal ele tem sua realidade, ele tem a sua história, mas a gente procura tentar falar num modo amplo, né, dessa questão, desse fortalecimento do amor, que ele vai se dar todos os dias, a cada dia, com gestos simples. Aí eu vou citar também um outro exemplo. Podia ser até meu, mas não é meu não, é da minha cunhada. Uma vez ela colocou um papelzinho bem simples dizendo: eu te amo, para o meu irmão. Então assim, ele acordou de manhã com aquela mensagem assim. Então são essas coisas simples do dia a dia que vai sim construir a história de amor, né? Porque a história de amor ela é assim, para sempre. Todos os dias ela é construída e reconstruída, né? Um outro ponto importante. A gente deve lembrar que a gente casa para fazer o outro feliz e não para buscar a nossa felicidade, e sim buscar a nossa felicidade no outro. Isso. E para a gente também buscar dar a felicidade ao outro, eu só dou para Anderson aquilo que eu tenho. Então, é um momento também para nos preocuparmos como é que nós estamos. Como é que está se preocupar com o nosso bem-estar, não é de forma individual mesmo, não é? Para que eu possa causar um bem-estar para o outro, para o meu esposo, para os meus filhos, não é? E isso é uma forma de reconhecermos, é uma forma também de reconhecermos as nossas fraquezas. Porque eu tenho minhas fraquezas, a Elitiene tenho, Anderson tem as fraquezas dele, nós temos as nossas fraquezas na relação nossa conjugal, na nossa relação de pais, mas nós temos que ter essa convicção de que nós precisamos melhorar. A partir do momento que eu identifico que eu preciso melhorar em alguma coisa, nós cristãos estamos acreditando
que apenas Deus, Ele é que pode fazer essa transformação da nossa vida. Então é Ele, mais uma vez, né, a gente traz aqui, é Ele que nós temos que colocar no centro da nossa casa, no centro do nosso relacionamento, porque sem Ele nós não somos nada. Né? E para a gente estar aqui finalizando com vocês, a gente trouxe aqui, não é receita de bolo, porque não existe, como a gente falou antes, cada casal tem suas particularidades, e nós precisamos respeitar isso, né? Mas a gente trouxe aqui alguns atos simples, né, que podem estar ajudando na relação do casal nesse momento. E aí eu vou citar alguns ingredientes que pode ser que ajude nessa harmonia conjugal, nessa harmonia familiar. Então, o casal, ele precisa se comunicar claramente, né? Ele precisa... Claro, gente, isso aí é uma coisa natural, não vou chegar antes de sentar aí. Agora eu quero falar uma coisa contigo. Mas isso é algo natural, mas ele precisa saber o que eu espero dele. O que é que ele espera de mim? Eu preciso saber disso também, não é? Por exemplo, em termos de divisão de tarefas, né, das necessidades emocionais, como cada um, como é que ele está se sentindo? Né? A gente pensa assim, não, a gente está dentro de casa, está... distante de tudo isso e nós não estamos assim bem tranquilos. Não, como a gente disse, são várias emoções, né? A gente escuta histórias de pessoas que estão com depressão, pessoas que estão agressivas, né? Às vezes essas pessoas têm pessoas do seu lado, mas ela não consegue se comunicar, né? Então é importante a gente ter essa comunicação em casa. Dividir as tarefas, gente, é tão importante. E aí eu vou falar isso, Anderson vai concordar comigo? Concorde. Vai concordar comigo? Porque para nós mulheres, realmente, vem pesado bastante, não é? Muitas mulheres trabalham fora, elas passam o dia, muitas estudam também, precisa dar conta da casa, arrumar a casa, precisa cuidar de si, precisa cuidar do esposo e precisa cuidar dos filhos, acompanhar os filhos. E hoje, tudo se misturou dentro de um local só. E agora com essas aulas online é que enlouqueceram a vida da gente, né? Então, assim, precisa sim ter essa divisão de tarefa, ter essa comunicação de um ajudar o outro. Fazer as refeições juntos, mas ele tenta dentro de casa, não faz, mas vocês acreditam que tem casais, tem famílias que ainda não se sentam para fazer uma refeição junto, não sentava antes, agora parece que piorou, não é? Porque está dentro de casa e ainda não consegue fazer. Então, assim, é importante, pelo menos ter esses momentinhos com a família. Durante o dia, ao mesmo tempo que é importante ter esse momento todos juntos, é importante também você ter um momento seu. Anderson querer fazer algo que ele gosta de fazer, uma leitura, fazer algum curso online, que ele está fazendo 1001 cursos online, eu fazer minha leitura, assistir minha série que eu gosto, que às vezes não é o gosto dele, mas é importante também ter esses momentos. Ser criativa, a família ser criativa, procurar fazer coisas juntas também, assistir juntos, agora que está a maior moda e está dando muito certo para muitas famílias fazer receitas de pegar uma comida aí bem diferente, uma receita bem diferente, vamos fazer aqui todo mundo junto. Lá em casa até Bela quer fazer agora as receitas. Então, essas situações aproximam muito a família, né? Dialogar, combinar, fazer os combinados, né? Isso ajuda muito porque é um exercício mútuo do ceder, né? Quando eu combino algo com o Anderson, de alguma forma ele vai estar cedendo de um lado. Então isso é bom. Um e o outro ter a capacidade de saber o momento de ceder, né? E principalmente ser tolerante com as diferenças, né? Porque parece que agora, mais do que nunca, as diferenças elas se tornam muito gritantes, né? Então é um momento para a gente perceber que ninguém é igual a ninguém. Eu não posso querer mudar o meu esposo, mas eu posso entender que ele é diferente, não é? E aí eu vou ficar me refletindo,
será que eu preciso me irritar mesmo com isso que Anderson está fazendo? Né? Quando eu começo a entender dessas diferenças, a gente começa, né, a ser um pouco mais flexível. E isso ajuda na relação, né? A gente tem que aproveitar esse momento agora para diminuir um pouco mais o uso de telejornais, porque os telejornais só trazem notícias ruins, a gente não vê notícias boas, parece que a notícia boa não dá audiência, não dá ibope, e a notícia ruim, ela está constantemente sendo divulgada, então isso acaba trazendo um ponto negativo dentro daquele lar, como ele citou, né, o caso de Bela, lá em casa assistindo conosco, a gente percebeu que não estava sendo salutar, né? Então a gente tem diminuído também o uso desses programas, né? Agradecer mais a Deus e confiar mais nele, isso é importante. Só um ponto aqui que eu acabei deixando passar. A gente estava deixando de lado, sabe que eu percebia isso? Até mesmo na minha casa. Nós estamos deixando de lado, aos poucos, gestos de carinho, de afeto, de amor, de abraçar, de beijar, de chegar e de fazer assim na cabeça. E eu acho que esse momento, ele está fazendo com que a gente perceba e comece a dar valor. Não só quem está perto da gente, mas quem está longe, não é? Quem é que não está longe da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, até mesmo dos seus filhos, e queria estar agora nesse momento, dar um beijo, dar um abraço. Então, eu tenho muita fé, realmente, que esse momento todo vai deixar a gente mais amoroso, né? A gente mais temente a Deus, mais imagem e semelhança mesmo para o nosso próximo. E aí a gente queria encerrar essa nossa fala fazendo uso de uma fala do Monsenhor Pedro, né, que é vigário aqui da nossa paróquia, que certamente está sendo bastante afetado com esse isolamento, ele que é uma pessoa de idade, né, e ficar distante das pessoas, a gente sabe o quanto é difícil. Ele publicou quinta-feira agora, dia 21, num texto, a Ascensão do Senhor, ele publicou, terminando assim: assim resta-nos, cada um de nós, caminhar em solene liturgia, acompanhando por um canto angelical, na perspectiva de viver o êxtase da eterna harmonia. E assim a gente encerra a nossa fala, esperando essa volta, o encerramento desse momento, para que a gente possa voltar ao nosso normal, né, nossa vida social normal. E enquanto o Padre Marcelo não vem, as pessoas, não é, os meninos até falaram que quem queria fazer alguma pergunta, eu até ia falar isso no início, acabei esquecendo. Fazer perguntas, mas quem não quiser fazer perguntas, quem quiser partilhar com a gente, até testemunhar para a gente como é que está sendo essa relação conjugal, né? Como é que está sendo essa sua relação familiar. Acho que a gente gostaria de saber também. Mas, para a gente terminar, realmente, Anderson não terminou, faltou isso, né? Para a gente terminar mesmo, e essa música, ela me persegue, eu amo muito ela, e para mim ela tem tudo a ver com relação conjugal, relação de amor, relação de casal. Serviremos ao Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar.
Dando continuidade, né, ao nosso pós-encontro, não esqueça, né, de entrar nas nossas redes sociais através do Facebook e do YouTube. Caso queira fazer alguma pergunta para o casal Anderson e Elitiene, e também para o Padre Marcelo, que também estará aqui presente com a gente nesse segundo momento. Alô. E só lembrando também, além de quiser fazer alguma pergunta, se quiser mandar algum comentário, partilhando como está sendo essa pandemia, né? Como o Elitiene falou, é só enviar. Como já foi falado, Facebook e YouTube. Convidamos o Padre Marcelo para o segundo momento abordando o tema. Meu boa noite a todos os casais que já fizeram ou ainda não a experiência do encontro com Cristo. Nossa saudação aos irmãos internautas que compartilham conosco este momento. Nosso reconhecimento e ao mesmo tempo os nossos parabéns à equipe dirigente do SCC, que de uma forma brilhante, mesmo em tempo de pandemia, vem conduzindo de um modo tão natural a nossa família SCC. Os nossos parabéns ao casal Anderson e Elitiene pela brilhante colocação, reflexão na noite de hoje. Peço permissão a vocês para a gente refletir também no que diz respeito à contribuição sacerdotal dentro desta temática que nós estamos refletindo na noite de hoje, a vivência do matrimônio em tempo de pandemia. Todos nós sabemos que o matrimônio ele precisa ser cursado em 4 passos: a paquera, o namoro, o noivado e o casamento, o sacramento. De tal forma que quando a gente faz esse percurso, o outro não é mais uma novidade. Você já conhece virtudes e defeitos do cônjuge. E quando você se depara com tudo aquilo que pode acontecer na vida do outro, não é mais novidade, porque você já sabe basicamente o que o outro é capaz. Então, quando o SCC, a equipe dirigente, definiu essa temática, me veio à mente justamente uma reportagem que assisti de uma cidade lá na China, certamente por onde o coronavírus tornou-se mais conhecido. Depois então da crise em que a cidade foi voltando à sua, aspas, normalidade, o índice de divórcio aumentou. O índice de divórcio aumentou. E aqui a gente se pergunta, por quê? Qual a causa, a motivação para a separação e, consequentemente, o divórcio? E a resposta, acreditem, porque na convivência os casais descobriram os defeitos uns dos outros. O casal descobriu, então, defeitos uns dos outros. E qual a novidade, então? O que causou essa surpresa?
na vida de quem já convivia 10, 15, 20 anos de matrimônio. E a conclusão imediata que a gente chega é de que o casal não convivia. Porque naturalmente, quando passou a conviver, então as novidades apareceram. Etienne, em sua fala, disse: é um tempo da gente descobrir mais coisas no outro. Obviamente, virtudes e defeitos. Porque você vai conviver com outro que é humano tão quanto você, e naturalmente você vai conhecer mais a pessoa em sua totalidade. Como devemos então viver o matrimônio no tempo indesejado da pandemia? Eu diria, de forma natural, pautando a vida conjugal, conduzindo a família, a igreja doméstica, naqueles 3 pilares: o diálogo, a oração e o amor. Quando o casal começa a dialogar, naturalmente vão encontrando saída para as dificuldades e os obstáculos da vida. Isso serve não somente para o tempo de pandemia, isso serve para a vida matrimonial, desde o dia do juramento diante do altar, até que a morte os separe. A família tem que enfrentar essa dificuldade que nós estamos vivenciando agora, rezando. Porque se a gente não reza, a gente se desespera. Se a gente não reza, a gente não acende a luz do Divino Espírito Santo no matrimônio. Se a gente não reza, a gente enfraquece. E quando a gente fica fraco, a gente já sabe qual o resultado. Então precisamos, mais do que nunca, rezar diante da normalidade que a gente vive e que a gente se encontra. Depois então é essa oportunidade para celebrar bem, para viver bem o amor. É a oportunidade de valorizar o outro, o maior presente que Deus lhe deu. É a oportunidade de estar perto. Se a gente consegue viver esse tripé no matrimônio, o diálogo, a oração e o amor, então a gente firma o sacramento, a gente vivencia a igreja que Deus nos deu, a igreja doméstica, e a gente tem perspectivas. Se a gente se fecha no individualismo, se a gente valoriza as dificuldades, jamais experimentaremos o amor. E o amor, meu irmão, minha irmã, é simplesmente a necessidade que a família tem de viver diariamente. Olhando então para as famílias que estão mais próximas de nós aqui na paróquia de São João Batista, nós podemos então concluir que o tempo da pandemia é o tempo da normalidade da vida matrimonial. É o tempo em que estamos desacelerados. É o tempo em que a gente tem tempo para o outro. É o tempo em que a gente vê passar sem fazer conta do tempo ou perder tempo em fazer conta. É o tempo, meu irmão, minha irmã, da graça de Deus.
Então vamos dentro das possibilidades, estabelecendo este diálogo em família, aprendendo a valorizar o outro, aprendendo a reconhecer a grandeza do outro, proporcionando o crescimento individual do outro, rezando e agradecendo a Deus a cada instante, pela família, pelo matrimônio, pela situação. Não nos esqueçamos de dar glória a Deus por tudo o que está acontecendo. A Sagrada Escritura nos diz: em tudo dai graças ao Senhor. E saibamos juntos tirar daquilo que estamos vivendo lições, mensagens, aprendizados para a nossa vida. Então também agradeço a oportunidade de poder vir aqui e dizer: nós acreditamos na família em todo e qualquer tempo da vida e da história. Nós acreditamos na família porque família não é projeto do homem, família é projeto de Deus, em tempo de pandemia ou em qualquer tempo da nossa vida. Assim seja. Amém. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora vamos para a interação, né, das nossas redes sociais. A Érica Guerra comentou: os desafios da pandemia também é buscar viver a espiritualidade diante de tanta diversidade. Parabéns, meus irmãos. Partilhar situações assim nos abastece. Obrigada, Érica. A Rejane Lins comentou: a oração nos fortifica nesse tempo de deserto, de provação. Ela faz com que Deus seja o centro da nossa vida matrimonial e familiar. Esteja no meio e não do lado, trazendo a unidade
a harmonia, serenidade e o diálogo que se existia agora torna-se mais consistente, pois se dizia não ter tempo, agora temos. É verdade, Regiane. E a Evanusa Regina parabenizou, né, o pós, dizendo: amei, era para todos, para todas as paróquias fazerem um pós assim. Fica a dica. Mas vamos continuar que ainda não acabou. Temos aqui uma pergunta, né? Mais uma pergunta para o casal Anderson e Elitiene. O que é mais impactante no matrimônio neste tempo de pandemia? O que é mais impactante no matrimônio neste tempo de pandemia? Nós acreditamos, fica pensando, não terá apenas uma coisa impactante. Terão várias coisas impactantes caso a gente não se aprume, no sentido de harmonia conjugal, por exemplo, né? Você, como casal, você tem a oportunidade de enxergar, como o Padre Marcelo falou, como nós falamos, enxergar como está o nosso relacionamento, enxergar como é que nós somos e melhorar isso. Então, se nós passamos por esse momento e vamos voltar, aquela agitação toda, aquela correria toda, sem em nenhum momento a gente ter parado para dialogar, para refletir, para ver como é que nós estamos na nossa relação e não poder progredir, o efeito, você não dá continuidade, você volta no tempo. Por exemplo, também para os pais, na relação dos seus filhos. E aí eu falo isso porque eu escuto algumas mães, não é? Amigas, mães que falam. É um momento que nós temos, mãe e pai, é um momento que nós temos de estar mais próximos dos nossos filhos, de entender melhor os nossos filhos, seja como pessoal, seja até mesmo na escola. E se a gente não para ver isso nesse momento que eles gritam por ajuda, porque eles gritam da forma deles, quando sairmos disso, vamos nos tornar desconhecidos dentro de casa. Não só pais desconhecidos, mas também como um casal desconhecido dentro de casa. E eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus. E trazendo também para a questão da oração. Se nós não aproveitarmos esses momentos para nos fortalecermos na oração, não será voltar para as nossas reuniões de pastoral que vai fazer a diferença, que vai fazer com que recupere o tempo, esse tempo, não vou dizer perdido, mas esse tempo que nós ficamos em isolamento, estamos em isolamento em casa. Obrigado por quem interagiu com o nosso pós-encontro através das redes sociais. Eu tenho uma pergunta para o Padre Marcelo. Padre Marcelo, nesse momento que está difícil, né, para os casais virem à igreja, confissão individual, o que é que o senhor... Porque tem casais que a gente sabe que gostam de vir à igreja, conversar com o padre. O que é que o senhor poderia sugerir para esses casais que precisam dessa orientação espiritual, não é? Precisam realmente ter uma conversa, ter uma confissão com o padre? O que é que o senhor indicaria nesse momento para esse casal? Desde quando entramos nessa derrocada que tem sido a pandemia, o Papa, os bispos e os padres passaram a utilizar mais as mídias sociais. E aqui no solo paroquial de São João Batista, nós colocamos os nossos telefones à disposição.
E pegamos o finalzinho da Quaresma, um tempo em que por natureza as pessoas já procuram muito o sacramento da confissão. Mas o início da pandemia também, muitos casais procuraram orientação. Então diria, neste momento, que a grande causa tem sido justamente a valorização dos defeitos. As pessoas quase que não têm a capacidade de aprender até com o erro do outro. Valoriza ou supervaloriza o defeito do outro, e isso fere a harmonia. De tal forma que, quando a gente chega na direção espiritual, tem sido sempre a necessidade de um recomeço. O que diria então, é a sua pergunta, Elitiene? Diria, não deixe para amanhã. Qualquer passo falso que porventura for dado na vida matrimonial, não deixe para amanhã. Pode ser tarde demais. Sentiu então a dificuldade? Procure o diálogo. Se não for possível, procure um dirigente espiritual. Ali na graça de Deus, a gente recomeça, e a orientação é sempre assim. O casal se reencontra e a vida continua. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Amém. Já pode ficar aí mesmo. Chegando mais perguntas. E a pergunta é: muitos casais andam tendo problemas conjugais por estarem em contato por mais tempo durante os dias e a paciência é encurtada. O que prometemos no sacramento do matrimônio perante a igreja está sendo esquecido? Cleo, na pergunta tem uma palavra que nos proporciona a resposta. É a palavra paciência. Talvez fosse até mais fácil Elitiene falar sobre isso, pelo conhecimento técnico que tem, pela boa profissional que é, graças a Deus, psicóloga. A paciência é uma virtude que naturalmente alimenta a esperança. E se a gente não vive essa graça da paciência a cada instante, a gente não faz esse exercício, a gente acaba enfraquecendo a esperança. E se não tem a esperança, a fé fica desnutrida e morre consequentemente. Diante de tudo isso que temos experimentado na igreja de Cristo Jesus e na igreja doméstica, nós podemos dizer para os nossos casais: comece então trabalhando a paciência, a sua esperança será fortalecida e a sua fé será vencedora. Amém. A próxima pergunta. Com essa pandemia, muitas frustrações têm aparecido. Como fazer para que não abale a união da minha família? Em comum acordo, nós vamos retornar um pouco aquilo que o casal mencionou na brilhante fala que fez. Acreditamos que se a gente firmar o propósito do matrimônio no diálogo, na oração e na vivência do amor, nós vamos conseguir superar todas as dificuldades. Vou dizer todas, porque nunca se ouviu dizer que onde exista diálogo, não exista solução.
e nunca se ouviu falar, para quem por meio da fé, da oração, recorre àquela que é modelo de cristão, o obstáculo não seja superado. E obviamente, se estão predispostos a viver a graça do amor, e o amor no sentido eros, filia e ágape, o amor de irmão, o amor de amigo e o amor atrativo que Anderson tem por Elitiene, Elitiene tem por Anderson. Finalizamos as perguntas. Eu tenho apenas mais um comentário feito pela Regiane. É um tempo difícil, mas favorável para conversar e dizer o que está sentindo. Se algo incomoda, o que está gostando ou não. Também ajudar o outro. Rever disciplina, organização, ouvir um ao outro. Caso contrário, podem, em vez de paz, há desavenças, que tem tudo a ver com o que já foi falado, né, padre? Obrigada pelos comentários, pelas respostas também. Vamos dar continuidade. Agora chega o momento mais apaixonante do pós-ECC. O quadro mais romântico. Esse quadro que foi criado esse ano. E hoje temos mais um apaixonado no quadro Eu Só Queria Te Dizer. Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ítalo de Roberta. É uma imensa satisfação estar participando desse quadro aqui no nosso pós do ECC. Recebi o convite. Para quem me conhece sabe que eu não sou das pessoas mais extrovertidas, mas eu não poderia deixar de participar, aceitar esse convite e fazer essa declaração para minha esposa, principalmente no momento que a gente e ela em especial tá vivendo agora, certo? Então, amor, eu só queria te dizer que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando a gente começou a namorar lá em 2008, um gente muito novo, muito jovem, mas desde o início sempre teve aquela parceria, aquele amor, aquele cuidado. E quando a gente começou, como eu falei, a gente era muito jovem e fomos conquistando nossas coisas. Logo com 5 anos, no ano de 2013, que foi, acho que um das nossas vidas, né, até agora, que foi o ano que a gente casou, e logo em seguida veio a nossa primeira filha, Cecília. E ali, o nosso casamento, como a gente sempre conversa, foi uma coisa muito divina, muito, assim, eu não sei muito como descrever, mas foi uma bênção, foi uma das melhores coisas que a atitude que a gente podia ter tomado. E depois veio Cecília, que Cecília só veio foi uma bênção, é uma bênção. E foi a partir daí que a nossa família, a partir do nosso casamento, que nossa família, que nós começamos nossa trajetória como família. E nasceu Cecília e tivemos nossos momentos, acho que como todo casal, de dificuldades, de aprendizado, enfim, mas sempre dando certo, sempre com Deus, sempre com Deus ali, a gente sempre muito perto de Deus, até que aconteceu o divisor de águas
na nossa vida como casal, que foi o SCC. O SCC, a gente também sempre conversa, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida, sem dúvida, porque o que mudou na nossa vida foi de um tamanho assim impressionante, e principalmente pela proximidade que o SCC nos proporcionou a Deus, né? Dessa proximidade com Deus, e de família, enfim, de tudo. E nessa caminhada já trabalhamos, já fomos da ED, enfim, já temos um tempinho aí de caminhada, que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é estar trabalhando, estar ajudando, enfim. E agora, né, em especial, você está grávida, estamos esperando nossa segunda filha, Celina. E assim, o que eu tenho para lhe dizer, Roberta, é que assim, eu amo você infinitamente. Eu espero que a gente viva o resto das nossas vidas, que dê tudo certo como sempre deu, com a presença de Deus, que eu lhe amo demais, que você é um exemplo de mulher, um reflexo de Maria na nossa família, cuidado que você tem com nossas filhas, né, comigo, com nossa família, com o nosso lar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida, tá certo? Até um dia desses, nesse momento que a gente está passando da pandemia, de quarentena, isso pra gente, infelizmente, diferente de alguns outros casais, que a gente sempre comenta e fica muito triste, para a gente está sendo ótimo, a gente tem se aproximado mais e mais, tem conversado mais, e até recentemente, numa dessas nossas conversas, você estava me fazendo umas perguntas, se eu lhe conhecia e tal, e teve uma das respostas eu percebi que você não gostou, e até você comentou. E depois eu fiquei pensando, refletindo, e realmente eu não dei a melhor resposta. Eu acho que a resposta correta seria que você realmente me completa. Tudo que eu preciso, que eu não tenho, você me completa. E eu não vou pontuar suas qualidades, mas eu lhe amo demais, e espero que você goste dessa homenagem. Você sabe que eu não sou muito bom de falar, mas assim, eu não poderia deixar passar essa oportunidade nesse momento que nossa família está passando, que você tá grávida, estamos pertinho de receber Celina, falta pouco mais de um mês, mas eu lhe amo demais, e quero que você saiba disso, tenho certeza disso, e que nossa família, ela cada vez mais sempre com Deus no centro da nossa família, que a gente possa cada vez mais estar próximo dele, que a gente possa criar nossas filhas sempre na presença dele, e eu te passar essa oportunidade nesse momento que nossa família está passando, que você tá grávida, estamos pertinho de receber Celina, falta pouco mais de um mês, mas eu lhe amo demais, e quero que você saiba disso, tenho certeza disso, e que nossa família, ela cada vez mais sempre com Deus no centro da nossa família, que a gente possa cada vez mais estar próximo dele, que a gente possa criar nossas filhas sempre na presença dele, e eu te amo, tá bom? Beijo. Obrigado, casal Ítalo e Roberta, por fazerem parte do nosso pós-encontro. Que Maria Santíssima guarde e ilumine o matrimônio de vocês. Que Deus continue a abençoar essa linda família que vocês construíram.
E assim como o Ítalo, aos apaixonados que queiram participar do quadro Eu Só Queria Te Dizer, é só entrar em contato com a equipe dirigente do SCC. E também as amadas, tá? Ficam abertas, tanto para as mulheres quanto os homens. E agora, a gente vai fazer o sorteio. Enquanto isso, a gente fica com a música para ser feito o sorteio e a gente já volta com o ganhador, tá bom? Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar e compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz. Voltamos com uma ganhadora. Esse quadro que já foi abençoado no início dessa live. Já tem dona. A gente já conferiu as regras, né? O Instagram deveria estar aberto, seguindo as redes sociais da paróquia. E a ganhadora foi Jane Clara. O nome é Janiara Mari e o IG Jane Clara. Para retirada do quadro, tem que passar aqui na paróquia. Ok? Isso, o quadro ficará na Parabéns. secretaria da paróquia, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um pós-encontro. Queremos agradecer a equipe dirigente do SCC 2020, mais uma vez, pelo convite.
pelo empenho e dedicação durante todo esse ano. Que Deus vos abençoe na missão que Ele vos confiou. Queremos agradecer também a nossa equipe de canto, Marcão, Betão. Claro, não podemos esquecer também dos nossos palestrantes na noite de hoje, Padre Marcelo, Anderson e Elitiene. Que Deus abençoe o matrimônio de vocês, a missão do Padre Marcelo. E com a graça de Deus, estamos chegando ao fim de mais um pós-encontro do SCC. E convidamos mais uma vez Padre Marcelo para fazer a oração final desse pós-SCC. E não esqueçam, né, de seguir as redes sociais da paróquia, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né? São João, Natal. Concluindo então este momento, e vamos pedir a Deus por meio da oração, modelo de todas as orações, o fortalecimento cada vez mais da nossa igreja doméstica. E com a graça de Deus, se a igreja doméstica está fortalecida, consequentemente a igreja templo também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Parabéns à equipe dirigente, parabéns a Jane Clara, ganhadora do nosso quadro. Parabéns aos facilitadores, aos palestrantes da noite de hoje. O nosso agradecimento a você, meu irmão, minha irmã, que participou conosco deste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite. Cristo Jesus seja a vossa companhia. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz.